Olá pessoal, esse é o canal Pirei na Matemática, eu sou o professor João e nesse vídeo estarei resolvendo a questão de número 157 da prova do Enem de 2017, prova amarela, que diz o seguinte: a manchete demonstra que o transporte de grandes cargas representa cada vez mais preocupação quando feito em vias urbanas. Caminhão entala em viaduto no centro. Um caminhão de grande porte entalou embaixo do viaduto do cruzamento das avenidas Borges de Medeiros e Loureiro da Silva, no sentido centro-bairro, próximo à Ponte de Pedra, na capital. Esse veículo vinha de São Paulo para Porto Alegre e transportava 3 grandes tubos, conforme ilustrado na foto. Considere que o raio externo de cada cano da imagem seja de 0,60 metros e que eles estejam em cima de uma carroceria cuja parte superior está a 1,30 metros do solo. Então, o desenho representa a vista traseira do empilhamento dos canos, certo? Então, nós temos aqui a vista traseira por esse desenho, né? E sabemos que o raio, né, dessas 3 círculos aí representa 0,6 metros, ok? A margem de segurança recomenda que para um veículo passe sobre o viaduto, que a altura total do veículo com a carga seja no mínimo meio metro menor que a altura do vão do viaduto. Então, pensando ali na altura máxima dessa carga, na distância dessa carga até o viaduto, tem que ser no mínimo de 0,5 metros, né, meio metro. Aqui ele está pedindo para a gente considerar, né, 1,7 como aproximação para a raiz de 3. Então, lembra que vai aparecer a raiz de 3 em algum momento aí, certo? E aí diz assim, ó, qual deveria ser a altura mínima do viaduto em metro para que esse caminhão pudesse passar com segurança sob seu vão? Então, nós temos as medidas dos raios desses círculos, né, desses tubos que são circulares. Nós temos a altura desse veículo em relação ao chão até começar ali a base onde estão esses tubos. E nós sabemos também que a distância entre a altura máxima desse caminhão até o viaduto deve ser de meio metro. Então eu fiz um esqueminha aqui, porque eu não sou muito bom com desenhos, quem me acompanha já sabe muito bem disso, para a gente trabalhar melhor, né, e ver todas as distâncias que nós temos, todos os comprimentos para serem analisados. Bora lá então? Então nós temos a seguinte situação, gente. Olha, primeiro a distância entre a altura máxima desse caminhão até o viaduto, que deve respeitar o quê? Meio metro, que é 0,5, ok? Essa distância que vem aqui até o centro, até esse ponto aqui, que é o centro da minha circunferência, do meu círculo, nós temos que é exatamente o valor do raio, né, que é 0,6. Tudo bem? Essas duas medidas aqui, é bem comum que os alunos considerem como sendo dois raios, né? Essa parte e essa parte. Só que veja, gente, que não é, né, 2 raios. Porque se vocês forem observar, vocês vão estar somando um pedacinho aí a mais. Então, toma cuidado para não cometer esse erro, ok? Eu vou até apagar ali para não deixar vocês com essa impressão de que era isso que nós devíamos fazer. Então, eu já volto nesse pedacinho aí. Aqui embaixo, nós sabemos que a distância do solo até a base que está apoiada, né, esses tubos, é de 1,3, né, 1,30. Então, 1,3. Essa distância aqui, mesma coisa, eu posso considerar o centro como sendo um raio, e esse pedacinho aqui também é de 0,6, porque equivale ao raio desse meu círculo, né? E aí, professor, como que eu vou determinar esse pedacinho que está faltando aqui, né? Essa distância desse ponto até esse ponto. Observa aqui comigo que eu poderia ligar esses raios desses círculos aqui, e vamos considerar o nosso terceiro centro aqui, né? Eu poderia ligar aqui também, e poderia ligar esse outro centro aqui também. Observa que todos esses pedaços aqui representam para nós o raio, né? Então aqui eu tenho 0,6, aqui eu tenho 0,6, 0,6, 0,6, 0,6 e 0,6, tudo em metro. Professor, mas eu não vou usar esse 0,6 nesse sentido. Vai sim, por quê? Essa distância que a gente está procurando, vou até mudar a cor aqui, que é essa distância, ela nada mais é do que a altura de um triângulo equilátero. Veja que isso daqui é um triângulo equilátero que nós desenhamos em vermelho, né? Porque cada lado mede o dobro de 0,6, ou seja, cada lado desse triângulo mede 1,2. E aí você vai lembrar da formulazinha lá para a altura do triângulo equilátero. Como que eu acho a altura de um triângulo equilátero? É o lado do triângulo que multiplica a raiz de 3, tudo isso dividido por 2.
Nesse caso, gente, quem é o nosso L? É o lado, que é 1,2, que multiplica a raiz de 3. A raiz de 3 é dada como aproximação 1,7 e tudo isso dividido por 2. Resolvendo isso, nós encontramos o que, então? 1,2 dividido por 2, nós encontramos 0,6. Então, é 0,6 vezes 1,7. 0,6 vezes 1,7. Estou fazendo aqui no cantinho. Gente, é só nós fazermos 6 vezes 17 e depois colocarmos duas casas decimais no seu devido lugar. Então, 17 vezes 6, ou 6 vezes 17. 6 vezes 10 nós temos 60, e 6 vezes 7 nós temos 42. 60 mais 42, 102. Só que como temos duas casas decimais, eu tenho que voltar minha vírgula duas casas. Então, a altura ali é 1,02, que é exatamente essa medida que eu procuro. E assim eu vou saber qual vai ser a altura ideal desse viaduto para que esse, não do viaduto, né? Mas que para esse caminhão não ficasse entalado. Basta nós somarmos 0,5 mais 0,6 mais 1,02 mais 0,6 mais 1,3. Ok? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 medidas, e aí 1, 2, 3, 4, 5 medidas. Ok? E aí vamos somar, né? Vamos exercitar o nosso cálculo mental aqui. Se você somar 0,6 com 0,6, nós já temos 1,2. 1,2 mais 0,5, nós já temos 1,7. Ainda eu tenho que somar esse 1,7 com 1,3. 1,7 mais 1,3, nós obtemos aí 3,0 ou 3, que ainda eu tenho que somar esse valor com mais 1,02. Somando a parte inteira, nós temos 4 e nós temos mais 2 centésimos de metros. Então, qual é a distância aí que deveria ser esse viaduto para que esse caminhão não entalasse? Resposta correta, letra D, 4 metros,02. Ok, pessoal? Espero que essa solução possa ter te ajudado e até a próxima.